queria falar com você, eu gostaria que você abrisse em Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. E quando a gente fala que dia de ceia é dia de milagre, não é simplesmente um jargão. De fato e de verdade, você está sentado na mesa do rei, você está sentado na mesa com o Senhor Jesus, é ceia, você está antecipando as bodas do Cordeiro. E eu sigo no Instagram um oleiro, hoje, claro, você já deu para perceber que eu vou falar do oleiro, e eu sigo um oleiro, e esse oleiro é um oleiro russo. Toda hora eu mostro para o Jonas o trabalho dele, e assim, o trabalho do oleiro já é fenomenal, mas esse oleiro, especificamente, ele é fantástico. E ele pega aquele barro, como todo oleiro, ele pega aquele barro, mas ele tem uma velocidade. E assim, você não imagina aquilo que vai sair. E é rápido que vem o formato. Parece tudo muito fácil, porque está na mão dele. Se coloca na minha mão, não sai nada. Mas ele tem a medida certa, a pressão certa, e ele tem o plano na cabeça dele. Eu fico só olhando, não, hoje ele vai fazer um vaso curto, não, hoje ele vai fazer um vaso longo, hoje ele vai fazer um bule, ele vai fazer algo com tampa. Mas não dá para você imaginar. E é uma peça mais bonita do que a outra. E falando de oleiro, Isaías 64, no versículo 8, está escrito: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Fala, Deus é meu Pai. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Aqui já tem alguns fatos. Aquele que trabalha em você, ele não vai trabalhar de qualquer forma. Ele é o teu Pai. Ele vai trabalhar como que você viu o jeito que pega uma criança? É todo um jeito especial. Se até com um animal... Gente, vocês sabem, né? Assim, meu neto já cresceu, nosso neto já cresceu, aí parece que aí faltou criança em casa, e agora já é um adolescente, aí as gatas me viraram meio que minha criança. Então, quem me segue sabe, virou mesmo. E até o animal você pega com cuidado, você fala até com voz, né? Quem que aqui fala com pet com voz de criança? Eu não sou sozinha. Então, aí a minha vizinha do andar de baixo, e eu não sabia que a minha voz vazava, porque a minha voz é baixa. Aí ela falou assim, de manhã eu ouço você conversando com as suas gatas. Meu Deus, que vergonha. Porque eu falo, vem com a mamãe. E aí eu falei, meu Deus, e vaza a minha voz até a casa dela. Mas agora imagina o teu pai. Aí ele fala, vem com o papai, deixa o papai trabalhar em você. Você vai ficar tão bonitinho se você deixar o papai trabalhar em você. Se você não deixar o papai trabalhar em você, você é pó. Gente, quando o barro vai para a mão do oleiro, já saiu da condição de pó. Já colocou a água. Nós, sem o trabalho, é porque é o oleiro que põe a água. E aí, água com o pó virou barro. Você... longe da presença de Deus, a gente não passa de pó. Aliás, Deus deu essa dica. Ele disse até para a serpente. Ele disse o seguinte, olha, todos os dias da sua vida, você vai arrastar, você vai se arrastar, e você vai comer o que Deus falou que a serpente ia comer? O pó da terra. Então, quer dizer que a serpente só vai te alcançar se você teimar em querer ser pó. Mas eu garanto aqui que ninguém vai querer ser pó. E você quer a água, quer a palavra de Deus. Porque a palavra é Jesus. Então, você misturado com Jesus, você misturado com a palavra, aí começa a dar um formato novo na sua vida. Mas a gente, sem a presença da palavra, sem a mão do oleiro, sem a mão do Pai, não esqueça que o oleiro é teu Pai. Aqui está bem claro. E ele está falando, o oleiro vai trabalhar de uma forma mais amorosa, porque ele é o teu Pai. Aí você sai ali da cadeia alimentar da serpente. Quando ela passa por você, ela fala, não é mais pó, é barro. E está na mão do oleiro. Quem quer ficar na mão do oleiro e sair do alcance da serpente? Então, esse é o primeiro milagre no dia de ceia. Você sair da condição de pó, fala, Senhor, pode trabalhar, pode pôr água, e você
você está recebendo água. Enquanto você estiver recebendo água, que é a palavra que você está recebendo agora, você já não é mais pó. E ele continua aqui, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu o oleiro e todos nós, o que ele diz? Obra das suas mãos. Deus não faz uma escala tudo igual. Não tem. Tem vaso mais alto, vaso mais baixo. Não é que o vaso mais baixo seja menos importante. São características individuais. Deus te chamou. É só você olhar os 12 discípulos. Não tem um igual ao outro. Pedro não era igual a João, que não era igual a André, que não era igual a Filipe, que não era igual a Mateus. É só você olhar os profetas. Jeremias era mais chorão. Isaías um pouco mais forte. Ezequiel tinha a sua própria característica. E eu estou falando só de homem, mas é só você olhar também, você olhar as mulheres da Bíblia, todas elas eram diferentes. Ruth era diferente de Esther, que era diferente de Débora, mas todos tinham algo em comum. Tinham formatos diferentes, mas tinham um conteúdo precioso. Esse conteúdo precioso é que faz diferença. E eu digo que esse conteúdo precioso, muitas vezes, você está no projeto de Deus, mas você não vive esse conteúdo precioso, porque você não se submete ao trabalho na mão do oleiro. Eu sei que um dos textos mais conhecidos é Jeremias capítulo 18, mas eu gostaria que você lesse comigo, Jeremias capítulo 18, para a gente entender um pouquinho mais do muito que Deus fala neste capítulo. Você vê que Deus falou sobre esse assunto, ele ser o oleiro com Isaías, mas quando ele chega para Jeremias, ele fala, eu vou te dar uma aula no local. E Deus fala uma palavra em Jeremias capítulo 18, no versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O cenário é esse. Jeremias, ele está vivendo a vida dele, e Deus fala, hoje eu quero te dar uma lição. E você vai num local em que não tem público, porque a casa do oleiro não é um local para ser visitado. É um trabalho entre o oleiro, a roda, o forno e o barro. É algo entre o oleiro e a sua obra. Não é um local aberto à visitação. Ninguém vai querer ficar indo. Mas Deus deu uma ordem. Olha, eu acho que o que eu disse para Isaías foi muito simplificado. E eu quero te mostrar um pouquinho mais detalhado aquilo que eu quis explicar através de Isaías. Vai lá. O oleiro nem vai olhar para você. O oleiro nem está se importando. Você vê que, se você que já leu esse texto, sabe que não há um diálogo entre o oleiro e Jeremias. Ali, o oleiro está, como está escrito no versículo seguinte, o oleiro está entregue à sua obra. Sabe quando você está entregue à sua obra? Eu tenho uma característica, quando eu estou prestando atenção em algo, você pode falar o que você quiser do meu lado, eu não vou estar prestando atenção naquilo que você está falando, eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. E assim, vocês já sabem, eu tive que aprender essa concentração pela bagunça que era na minha casa, com poucos cômodos e muitas pessoas. E por falar nisso, eu creio que hoje é dia de ceia, dia de milagre. E hoje é um dia muito especial para mim, que eu sei que nós vamos orar por milagres, inclusive do meu irmão. Meu irmão está internado, ele passou mal na quarta-feira, ele é cardíaco. E ele passou mal, ele está no hospital e ele levou choque, todos os procedimentos necessários, mas eu estou falando com ele está bem e amanhã ele vai fazer cateterismo. E eu creio que mais uma vez ele vai ser salvo. Ele teve 2 infartos e ele foi salvo. E eu sei que Deus vai salvá-lo uma vez mais, em nome de Jesus. Amém? Você crê em milagre? Então, o oleiro... No momento de orar, nós vamos orar por todos os milagres. Mas o oleiro, como está escrito aqui, leia o versículo seguinte. Jeremias foi. E aí está escrito, ele obedeceu, versículo 3. Descia à casa do oleiro. E eis que ele estava, o que está escrito aí? Entregue a sua obra sobre as rodas. E eu não sei se o Aquino ele colocou, mas eu passei para ele, tá, né? Não, é um vídeo. Então, se ele colocou... Ah, então tá. É ele. Não, não é ele. Não é, esse não é o russo, não. Mas é isso.
Esse é o russo, ó. Esse que é o russo. A habilidade dele. Tá vendo? Eu sei que todo oleiro tem habilidade, mas ele, assim, eu sou fã do trabalho dele. É porque é tudo muito rápido. E o formato está na cabeça dele. Eu não sei o formato, nem você. A medida da pressão da mão dele, como de todo oleiro, é uma pressão que é necessária essa pressão, mas não é uma pressão para destruir. Então eu quero te dizer que toda pressão que vem sobre a tua vida não é para te destruir, porque a tua vida está no controle de Deus. Você está na mão de Deus, você não está na mão do diabo. Então quando você fala, como nós estamos no nosso devocional, eu e Jonas, lendo Jó. Jó, muitas vezes ele pensou, eu vou ser destruído, Deus não me ouve, Deus não vai interromper, mas eu digo para você, quantos já entregaram a vida para o Senhor Jesus? Levanta a mão. Então a tua vida está na mão do oleiro. A pressão é Ele trabalhando na sua vida. Você não vai ser destruído. Mas tem um momento que eu vou falar com você o que é ser quebrado na mão das trevas e o que é ser quebrado nas mãos do oleiro, porque o vaso vai quebrar. Mas peraí, o vaso quebra, calma que a gente chega lá. Quebra, mas não é destruído. O oleiro, ele faz, muitas vezes eu fico assim impressionada com esse russo, para mim o vaso está perfeito. Sabe o que ele faz quando ele acaba? Está lindo, maravilhoso. Aí ele pega, poft, ele mesmo que quebra. Não é possível. Não acredito que ele mesmo está destruindo o que ele acabou de fazer. Está lindo, está perfeito. Mas ele está vendo algo que não ficou bom. Ele está vendo algo que vai dar problema. O conteúdo vai vazar, vai perder alguma coisa. Olha para a vida de Paulo. Paulo, aparentemente, ele estava na mão de Deus, mas não estava. Ele estava na mão dele mesmo. Ele queria, ele mesmo deu o formato. E o formato da vida, ele era um Paulo, um vaso cheio de ira, cheio de violência, cheio de tudo menos de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não vivia a palavra de Deus. Então, quando o vaso ele está sendo feito, pode dar um probleminha no processo, porque é quando Deus está trabalhando no teu temperamento, é quando Deus está trabalhando no teu caráter. Aí, quando a gente fala assim de forma generalizada, você não entende. Então, vou ser mais específico. Deus trabalha no teu dia a dia. Aí, quando você está no trânsito e você fica irritado e você não fala uma palavra abençoada, mas você libera toda a tua raiva, toda a tua impaciência, Deus está falando, eu vou ter que dar um aperto mais aqui, eu vou ter que dar outro aperto mais ali, está sendo reprovado, eu vou ter que recomeçar. Você quer que eu comece do início? Aí, poft, ele faz igual o russo e dá um tapão assim, vamos começar tudo de novo, vamos lá. Tudo bem, você foi reprovado no trânsito, agora vamos lá. Aí você está dentro da tua casa, a mão do oleiro está lá, está te formando, está bonitinho. Aí você perde paciência porque algo não deu certo em casa, ou porque o filho te aborreceu, ou porque o cônjuge te aborreceu, e ali você começa a reclamar, você começa... Aí o oleiro, é sério mesmo que eu vou ter que começar de novo. E aí você fala, eu não sei porquê, arruma Pentecostes, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu não sei porquê, eu não tenho dons. Eu não sei porquê, eu não sou batizado do Espírito Santo. Eu não sei porquê, quando eu oro, parece que minha oração não passa do teto. Aí o oleiro olha para você, você está vazio, você não sai do processo da roda. Meu filho, quando é que você vai sair da roda do oleiro? Eu quero que você saia. Eu fico ali torcendo para quando ele deixa com um formato bonito, aí ele vai e põe no forno. Mas a maior parte das vezes ele vai lá e reprova aquilo que ele mesmo estava fazendo. E aí o Deus está te perguntando, hoje é dia de ceia. O primeiro milagre é você se submeter ao meu trabalho. O primeiro milagre é hoje você sair daqui transformado. O primeiro milagre é você sair daqui para você ser cheio do Espírito Santo daqui até Pentecostes. Não adianta você chegar aqui no dia de Pentecostes. Hoje a responsabilidade é do louvor, é do preletor, porque eu quero ser
cheio do Espírito Santo. Aí Deus olha para você e fala, você está um vaso rachado, deformado, tudo que for derramado do púlpito, e você vai dizer, não foi o Pentecoste que eu estava esperando. Meu amado, olha, o preletor pode falhar, o louvor pode falhar, todo mundo pode falhar, mas Deus não falha com o vaso preparado. Olha, o Espírito Santo te visita em casa, te visita aqui, te visita chegando aqui, te visita entrando na rampa, te visita enquanto você está e deveria estar antes do culto, não uma feira, mas você está orando, você está entrando em conexão com o céu e então você já vai estar recebendo de Deus. Sabe, tem umas coisas que se perdem. Eu vejo, quando eu prego muito em Assembleia de Deus, e eu vejo na Assembleia que eles chegam no culto e eles ajoelham e eles oram, eles não vão conversar com ninguém, eles ajoelham, oram e sentam aguardando. Gente, isso é reverência, isso é conexão. Eu estou aqui para me conectar. É claro que você vai conversar lá embaixo, na rampa, mas quando entrou no templo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que toda carne se cale, porque Deus é Deus. Dia de ceia, dia de você ter consciência que Deus é Deus e Deus é o oleiro que quer trabalhar na sua vida, mas Ele quer acabar o trabalho. Deixa Ele acabar o trabalho. Ele está ansioso para que você seja usado. Ele nos 3 anos esteve trabalhando na vida de Pedro, e quantas vezes ele teve que refazer Pedro. Agora, o bom da história é que o oleiro não desiste do vaso. Isso é maravilhoso. Ele faz e ele refaz, porque a gente desiste das pessoas. As pessoas se tornam descartáveis na nossa vida. Amizades, sejam elas virtuais ou presenciais, até mesmo família. Hoje as pessoas fazem com que as pessoas sejam descartáveis, casamentos descartáveis. Tudo é descartável, mas eu digo que o reino dos céus, nada e ninguém é descartável. E eu digo que como você é filho de Deus, você não pode ter pessoas descartáveis na sua vida. Você tem que aprender fidelidade com Deus, a aliança com Deus. Sabe aquelas amizades? Outro dia o meu neto, ele estava falando de amigos dele desde pequenininho. Vó, olha só, ele continua comigo. Eu falei para ele, isso é aliança. Isso é algo que você vai levar para o resto da sua vida. E quando casar e quando tiver filhos, vai continuar e vai ter memória, vai ter vida, vai ter história. Quantas pessoas interrompem a história dos seus filhos, porque agora, não, eu vou sair da igreja, e interrompeu a história do filho onde ele estava. De repente, por quê? Porque tudo é descartável. Mas voltando para o oleiro, a gente está falando do oleiro. Então, quando eu olho para o trabalho de Deus, vamos ler de novo Jeremias capítulo 18. Em Jeremias capítulo 18 está escrito, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o que aconteceu? O vaso estragou. E estragou na mão de quem? Na mão de Deus. E eu gostaria que neste momento, você vai voltar para cá, mas não fica chateado comigo não, mas eu gostaria que você abrisse em Números capítulo 17, para contar a história de uma pessoa que é um vaso, que ele teve a experiência de quebrar na mão das trevas e depois a experiência de quebrar nas mãos de Deus. A história aqui em Números capítulo 17 é de Arão. Arão, ele era um vaso quebrado lá no Egito. Ele era um vaso quebrado pelo sofrimento. Ele era um vaso quebrado nas mãos dos egípcios. Ele era um vaso quebrado, por que eu digo quebrado? Porque Arão tinha um potencial incrível. Ele era um homem que tinha uma oratória, que Deus mesmo falou, teu irmão vai falar, teu irmão vai te ajudar. Quando Deus falou com Moisés, falou, olha, o teu irmão tem uma oratória incrível e ele vai ser usado para te ajudar. E Moisés sabia dessa oratória do irmão, tanto que ele falou, eu não, que o meu irmão fale. Mas o importante é que Arão, que tinha esse potencial lá no Egito, ele não estava usando esse potencial. Arão, que ia ser o sumo sacerdote, que ia ter uma unção de levar o povo para Deus. Ele ia ser o sumo sacerdote que levaria o povo de Deus a proximidade
aproximaria o povo de Deus para Deus. Ele revelaria a vontade de Deus, um homem que seria muito cheio do Espírito Santo de Deus. Mas esse homem estava vazio lá no Egito. Quando você quebra na mão do diabo, quando você se afasta da presença de Deus, você vira caquinho. Você vira, era isso que Araão estava. Não tinha esperança. Araão, ele não acordava e dizia: hoje é o dia em que eu vou ser restaurado. Hoje é o dia que eu vou viver salvação. Deus prometeu que nós vamos ser libertos do Egito. E ele falava para a mãe, ele falava para Miriam, não. Araão estava completamente sem esperança. Araão era um homem triste, ele acordava triste, ele dormia triste, mas tinha um chamado. Araão era um homem sem esperança, mas tinha um chamado. Araão era um homem que viveria experiências sobrenaturais. Ele viveria a provisão no deserto. Ele veria a coluna de nuvem, a coluna de fogo, passaria pelo meio do mar vermelho. Ele veria coisas extraordinárias. Ele veria a presença de Deus no Monte Sinai. Todas essas experiências são milagres. Araão viveria e veria milagres. Mas Araão não estava vivendo nada disso. Araão estava quebrado na mão das trevas. E aí você fala: mas eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. A salvação é o passo número 1. O passo número 2 é a restauração. O passo número 3 é a transformação. Não pare no passo número 1. Talvez você esteja aqui dentro, ainda quebrado. Hoje é dia de ceia. E o milagre que Deus tem para você é: você quebrou na mão do diabo, mas você hoje está na minha mão. E eu vou te refazer. Eu vou te dar esperança. Você que está sem esperança, talvez você fale: 2024, parece que a gente só ouve coisa terrível. Não, é porque o X vai ser retirado do ar. É porque, olha o que está acontecendo, é o vulcão Etna. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Já nem sei mais o que te falar do Oriente Médio. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha o terremoto em Nova York. Olha quanta coisa tem acontecido. Então, se você olhar, você vai ficar sem esperança. Olha como está a nossa economia. Olha como está a minha economia. Como está... Olha a enfermidade que está assolando a terra. Se você parar para olhar tudo isso, você enlouquece. Mas eu te convido a olhar para cima, olhar para o alto, de onde vem o socorro. Porque o oleiro está com a mão sobre a tua vida. O oleiro está com as mãos sobre a sua finança. O oleiro está com as mãos sobre o teu ministério. O oleiro está com as suas mãos na sua família. Você não é mais vaso quebrado, só se você quiser. Porque Ele respeita a tua vontade. Mas Ele está dizendo: faça como Araão, vem para minha mão e deixa eu trabalhar, deixa eu te dar o formato que eu tenho para você. Eu tenho pessoas únicas. O Dr. Augusto Cury sempre fala uma frase, e inclusive tem um programa que eu ensino, que é: você é insubstituível. E é verdade. Esse programa, e ele fala: você é insubstituível, e ele usa uma palavra que não existe, mas é de propósito. Ele diz: você é insubstituível e irrepetível. E eu digo que eu repito essa frase: você é insubstituível para Deus. Um filho, você que tem mais, quantos aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Agora você fica de mão levantada e eu vou te fazer uma pergunta. E aí, se é positivo, você levanta a outra mão. Um filho substitui o outro? Se substitui, levanta a mão. Não substitui. Um filho não substitui o outro. Um filho é único. Cada filho, minha mãe tinha 5 filhos. Nós éramos 5. E ela dizia isso: vocês são diferentes um do outro. Um não substitui, porque a gente ficava assim, eles ficavam desse jeito. A gente falava: a irmã predileta. Alguém já ouviu essas frases? Então, 5. Então, em casa a gente falava que a irmã predileta do meu pai era a irmã mais velha. E o filho predileto da minha mãe é o meu irmão que está lá no hospital. Então, a gente falava, e a gente brincava, que nós 3, os outros 3, nós assim, a minha mãe me chamava de raspa de tacho. A minha irmã do meio falava que do meio nunca ninguém é nada, quem é do meio. Então, o meu irmão dizia que ele veio no susto. Então, mas tudo isso era brincadeira, minha mãe levava a sério. Mas que ele era predileto, era. Mas
É sério, até hoje a gente fala isso. Mas minha mãe ficava muito brava. Ela dizia: vocês são únicos, vocês são insubstituíveis. Um filho não substitui o outro. E aí, o meu irmão, para piorar a história, ele falava, porque loiro, só eu e ele, os outros morenos. E aí ele falava muito sério para mim. Ele falava: Naira, você sabe, eu vou te contar uma verdade. Você e eu fomos achados na lata do lixo. E gente, eu chorava. E minha mãe fala, e ele: não conta para a mamãe que ela vai ficar brava. E a minha mãe: minha filha, por que você está chorando? Nada. Mas eu chorava tanto, até que um dia eu falei: eu fui achada na lata do lixo. A minha mãe falava: Tico, que loucura é essa, meu? Não fala isso para a menina. Mas eu acreditei muito tempo que eu fui achada na lata do lixo. E para comprovar, meus tios, tudo eram morenos também. Mas, voltando aqui para o texto, Arão foi para a mão de Deus, e Deus começou a trabalhar. E aí, quando Deus começa a trabalhar na vida da gente não quebra, quebra também. Eu falei no início e repito agora. Arão, ele passou, como eu disse, ele viu todas as pragas, ele viu todos aqueles sinais, todos aqueles prodígios e maravilhas, passou pelo meio do Mar Vermelho. Aí, quando ele chega lá no Monte Sinai, aquela coisa tremenda, e o fogo desce, ouve a voz de Deus. Puxa, era para ele já ter vivido grandes coisas. E tem gente que já foi para o encontro, já foi batizado do Espírito Santo, já viu tanta coisa. Mas aí, de repente, pisa na bola com Deus. Foi isso que Arão fez. Arão pisou na bola, porque Moisés subiu para falar com Deus, para receber a revelação. E o que aconteceu? Quando ele estava recebendo a revelação, 40 dias e 40 noites lá no cume do monte. E o que aconteceu? Arão, sozinho, ele quis agradar as pessoas, ele fez o bezerro de ouro. Quando Moisés desce, o que acontece? Ele mente para Moisés. Ele mente para Moisés e mente para Deus. Não, eu não fiz o bezerro de ouro, não. Olha, o povo me deu, o povo queria, eu coloquei o ouro todo, e eu joguei o ouro e saiu um bezerro pronto. Mó mentira. E aí ele quebrou feio. Mas sabe, quando a gente quebra, eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Eu digo que dia de ceia é dia de milagre, porque Deus está pegando teus caquinhos, porque quando você quebra na mão de Deus, você está em lugar seguro, você está na casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro. Você não está lá porque caquinho na mão de Satanás, ele pisa, ele destrói, e você volta a virar pó. Mas quando você está na mão de Deus, Deus fala: você está na minha mão, você está na minha roda. A única coisa é que você deu 10 passos e você vai ter que voltar um pouquinho, mas eu vou começar a obra de novo. A minha mão na sua vida, você viu a mão do oleiro dando formato, com a pressão certa, com a velocidade certa. Eu tenho falado, este ano é velocidade, e você viu, por isso que eu gosto desse oleiro. Colérico gosta de velocidade, e ele é rápido. Então este oleiro, ele deve ser colérico. Então eu digo para você que Deus está com pressa de você ficar pronto, e Ele está imprimindo uma velocidade, e Ele quer hoje já começar um trabalho intenso. Ele vai trabalhar hoje, amanhã, depois de amanhã, para você ficar até Pentecostes cheio do Espírito Santo, até transbordar. Arão recebeu, mas por que você pediu para abrir Números 17? Você nem está lendo, mas eu vou ler. Aí aconteceu que um povo que não quis o trabalho da mão do oleiro, que foi o povo que saiu do Egito, foi para o deserto, o que aconteceu? Quebrou e quis ficar quebrado, não quis ser restaurado, morreu no deserto. Arão, ele quis ser restaurado por Deus, e então, quando chega um momento, questionaram a liderança de Arão. Então Moisés falou assim: vou chamar os 12 líderes agora, 12 príncipes, e
os 12 tragam, e eu quero ler aqui com vocês, e aqui está escrito no versículo 5, os 12 príncipes tinham que levar bordões, e no versículo 5, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. No versículo 8, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Este Arão, que quebrou um dia na mão de Deus, porque mentiu, porque quis agradar pessoas antes de agradar a Deus. Como eu disse, ele errou com Deus, quebrou, mas ele quis ser restaurado. E Deus estava falando, olha o que acontece com quem quer ser restaurado. Olha a velocidade do céu, gente. Em uma única noite, aquilo que estava morto floresceu, ele deu fruto, ele floresceu. E eu digo que essa é a velocidade do céu sobre a sua vida. Os outros 11 príncipes estavam estéreis. Hoje a pergunta de Deus para você, ele está falando, eu sou o oleiro, eu quero colocar uma velocidade sobre a sua vida, eu quero que você frutifique, eu quero que você seja cheio do Espírito, ou você vai ser um príncipe, porque você vai continuar tendo o nome de príncipe. Aqueles príncipes cujos bordões ficaram secos, eles continuavam sendo príncipes, mas o que aconteceu com a vida deles? Morreram no deserto. Você não vai morrer no deserto, você vai florescer, você vai frutificar, você vai ser cheio do Espírito Santo, se você hoje aceitar a mão do oleiro, porque você está na casa do oleiro. Ele está com a roda aqui na frente, e ele está dizendo, se você quer subir na minha roda, deixa a minha mão te moldar, eu vou te tirar da roda, eu vou te colocar no forno. No forno não, Senhor, eu não aguento, já chega o trabalho que o Senhor faz no meu dia a dia. Agora, o que é o forno do oleiro? O forno do oleiro são as situações, porque eu falei que essas coisinhas que acontecem na nossa vida, diariamente, é a tua irritação no trânsito, é a tua irritação em casa, é a mágoa que você guarda, é a ferida que você insiste em chamar de tua. Para de chamar minha ferida, o meu trauma. Fala, não é mais meu, não me pertence. Eu sou curado, eu sou restaurado. Você quer cultivar a ferida? Desde quando? Fala, não é mais minha ferida, porque na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já levou todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, inclusive na alma. É um povo cheio de mimimi, não pode fazer nada, não pode olhar para nada, não pode falar nada, que já vou para outra igreja. Meu Deus do céu, nunca vai ser curado, nunca vai ser forte. Gente, desde quando? A criança, quando o pai ele fala com o filho, aí ele fala, não é para fazer isso. Aí ele pega a mochilinha dele e vai embora? Não vai, ele não tem opção. Então, querido, você não tem opção. Você não tem opção, você tem que ser educado no lugar em que Deus te plantou. Você tem que ser discipulado no lugar que Deus te plantou. Vamos parar de ser crente Nutella. Vamos parar de ser crente miojo. Tudo tem que ser pronto, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora. O oleiro tem paciência com você. Eu posso não ter, mas o oleiro tem. Não, eu estou tendo. Mudei muito. Eu estou me desconhecendo. Até o Jonas, ele falou assim, gente, eu já perdi paciência nessa situação. Você continua com paciência? Eu falei, não mexe muito, porque deixa. Demorou tanto para Deus me deixar nesse ponto. Deixa Ele continuar com esse trabalho, porque eu já quebrei muitas vezes na mão do oleiro. Eu não tenho vergonha de falar. Eu já quebrei, Moisés já quebrou. Davi já quebrou, sabia? Eu vou ler Davi quebradinho. Eu vou ler para você no Salmo 31. Eu até convido você a abrir. Salmo 31. É incrível o que Davi fala. Davi, ele diz o seguinte, no versículo 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Olha, até aqui, Davi está quebrado, arrebentado. É o corpo, é a alma, é o espírito. Aí ele diz no versículo 10,
Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Gente, é Davi mesmo. Pode ver o subtítulo, Salmo de Davi. Nem parece, né? Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Parece Jó, mas não é, é Davi. Estou esquecido no coração deles, como morto. E o que ele descreve? Como que ele está? Sou como vaso quebrado. Davi quebrou. Davi pecou. Davi pecou. Davi adulterou. Davi fez o censo. Davi errou com os filhos. Mas Davi, sabe por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele voltava direitinho para a roda do oleiro. Até que ele não saiu mais da roda. Aí você vai vendo a trajetória de Davi. Ele só vai ficando aquele vaso lindo. Aquele vaso com um formato mais lindo. Cheio até transbordar do Espírito Santo de Deus. Você não vê Davi reincidindo nos seus erros. Você vê um Davi marcado. Sim, marcado pela mão do oleiro. Qualidade do céu, selo de qualidade do céu. E Deus colocou selo de qualidade naquele vaso e disse: vaso segundo o meu coração, vaso que eu amo. Eu achei um homem segundo o meu coração. Perfeito nunca foi, mas ele nunca mais fugiu da roda do oleiro. Esse homem foi para o forno. No forno ele podia ter gritado: minha vida, ó dor, ó angústia, tudo acontece comigo. Saul me persegue, meu filho me trai. Olha, ele diz aqui: meus amigos me abandonam, tudo acontece comigo. Senhor, que vida difícil eu tenho. Não, Davi, ele aguentou o fogo do forno. O forno é aqueles problemas que você passa e não entende. É aquela enfermidade que você passa e não entende. Ele está falando: estou te fazendo mais forte. Eu estou te fazendo um testemunho vivo, uma carta viva. Quem olhar para você fala: aí tem a marca da cura, aí tem a marca da restauração, aí tem a marca do Altíssimo. É vaso usado, é vaso que não fugiu da mão do oleiro. Se você não quer fugir da mão do oleiro, fique em pé agora. Você que quer ir diretamente para a mão dele, você que se sente um vaso fragilizado, um vaso com fissuras. Sabe, Pedro que também quebrou na mão do oleiro. Mas lá em Lucas capítulo 22, quando ele negou 3 vezes, não negou uma, negou 3 vezes, Jesus olhou. Em Lucas capítulo 22, Jesus olhou, e não está escrito que Jesus olhou com raiva, mas o que aconteceu? Pedro caiu em pranto. Por quê? Porque eu garanto para você, uma vez eu já falei de púlpito, eu acho que eu já falei mais de uma vez, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar: Jesus, qual foi o teu olhar para Pedro naquele momento? Para mim, sabe qual foi o olhar de Jesus para Pedro? O olhar mais cheio de amor que alguém pode ter. Deus falando: você é vaso quebrado, mas é amado, e eu não desisto de você. Eu vou te refazer, eu vou te encher. Você vai ser aquele que no dia de Pentecostes vai fluir, 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 e vai derramar do Espírito. 3.000 pessoas vão se converter, porque um vaso quebrado foi restaurado e cheio do Espírito Santo. Enfermos vão ser curados quando você passar e a tua sombra passar, porque você é um vaso quebrado hoje, mas amanhã, Pedro, você vai ser restaurado. Não importa como você entrou aqui hoje, o milagre hoje é você. O milagre é você. Se você quer viver esse milagre na sua vida, levanta a sua mão e se entrega agora nas mãos do oleiro. Confessa que você tem quebrado. Confessa que você tem rachadura. Não tem ninguém aqui perfeito. Todos nós precisamos da mão do oleiro. O trabalho final é só quando nós estivermos com ele. Enquanto estivermos vivos, a mão do oleiro vai continuar sobre a tua vida. Enquanto estivermos vivos, ele te tira da roda
põe no forno e derrama azeite sobre você. Ele precisa de vasos restaurados. Fala: Senhor, me usa, Senhor, me restaura, Senhor, me conserta. Eu quero uma nova vida contigo. Eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, Senhor, eu me entrego novamente. Eu já me entreguei, Senhor, quando eu clamei para que o Senhor entrasse na minha vida, mas agora eu peço que o Senhor trabalha, Senhor, em corações quebrados, trabalha, Senhor, em chamados cheios de fissuras, trabalha, traz novo ânimo, traz o ânimo que o Senhor trouxe para Araão, faz frutificar, em nome de Jesus. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de restauração, hoje é dia de conserto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você aceita esse trabalho, aplaude o Senhor Jesus. É a Ele, tudo é para Ele. Fala agora para Ele: até Pentecostes. Fala agora, todo mundo junto: até Pentecostes eu vou ser cheio, até transbordar, em nome de Jesus. E eu quero, neste momento, antes mesmo da ceia, eu quero orar por milagres. A ceia é o momento do milagre, mas nesse momento eu quero orar pelo milagre da enfermidade. Eu gostaria que o Jonas viesse aqui à frente representando meu irmão, e que todo mundo que precisa de um milagre na área da saúde, venha aqui à frente. Dia de ceia é dia de ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Você viu, Davi não estava nada bem, nem fisicamente, mas o Senhor restaurou Davi. O Senhor restaurou o corpo, a alma e a vida espiritual de Davi. Davi estava quebradinho. Você pode estar quebrado por uma enfermidade, mas o Senhor hoje, dia de ceia, dia de cura, venha para frente crendo. Não duvide, não duvide. É o sangue de Jesus que foi vertida, por causa do sangue do Cordeiro, que hoje nós podemos celebrar a ceia. Ele celebrou a última ceia com os seus discípulos daquela geração, mas ele estava anunciando, era também a primeira ceia, anunciando muitas que viriam com muitos discípulos. Você está à mesa com Jesus, e é na mesa é lugar de cura, mesa é lugar de milagre. Por isso, agora na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar todas essas vidas. Não importa qual é a gravidade da tua enfermidade, não importa aonde é a tua enfermidade. Deus cura cérebro, Deus cura ossos, Deus cura músculos, Deus cura corrente sanguínea, Deus cura todos os órgãos, Deus cura o coração, Deus destrói células malignas. Deus é um Deus que cura câncer. Deus é um Deus que cura doenças cardíacas. Senhor, este é o mover do milagre. Vem, Senhor, toca em cada um. Seja a tua destra sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Dia de ceia, dia de milagre. Recebe a tua cura em nome de Jesus. Visita o Norberto naquele quarto de hospital. Em nome de Jesus, toca no coração dele, Senhor. Em nome de Jesus, será mais um testemunho para contarmos, para a honra e glória do teu nome, assim como outros testemunhos que contaremos aqui presente, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga: eu recebi o meu milagre.